Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre vivermos intelectualmente com Cristo Jesus e, de fato, sermos cristãos que têm a capacidade de pensar, usar a lógica para entender os princípios do reino dos céus. Hoje vivemos em uma sociedade totalmente alienada acerca da pessoalidade de Cristo, o que ela representa para este mundo e o que ela de fato é para os cristãos. Então, para você que deseja reconhecer a Deus, para você que deseja ter um relacionamento pessoal com Deus, para você que deseja realmente ter satisfação em viver no reino dos céus, você precisa então ter se predispor a mergulhar no reino dos céus. O reino dos céus é um lugar fantástico, maravilhoso, onde todo cristão deveria de fato estar para aprender, né, acerca desse Deus que nos chamou, né? Ele nos chamou das trevas para a luz. Nós estávamos em trevas. A nossa mente não tinha capacidade de entender Deus e nem de se relacionar com Ele. Então, através de Cristo Jesus, a nossa mente foi iluminada, o nosso coração foi quebrantado e o nosso espírito, ele criou sede de Deus. Então, quem faz isso é o próprio Deus. Foi Ele que fez tudo isso antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos elegeu, nos predestinou, nos justificou, né? E Ele vai nos glorificar para sermos semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Então, nessa aula, nesse bate-papo, né, nós vamos conversar acerca do cristão, né, se relacionando com Deus, se relacionando com o reino dos céus, não usando a religiosidade, nem o legalismo, nem o pragmatismo, mas simplesmente usando a lógica, a razão, através da fé, né, no estudo da palavra de Deus. Pois bem, para todo o maior desafio para todo cristão é ele amadurecer. Amadurecer como um ser humano, primeiramente, entender esse processo humano. Depois, através da fé, tendo Cristo Jesus como Salvador da sua vida, como seu Deus, então ele usará agora a fé e a razão e a lógica para criar o reino de Deus no seu mundo e adentrar nele e ver a maravilhosa, a grandiosa graça de Deus através de Cristo Jesus. Depois que você fizer isso, então você começará o processo de amadurecimento, aonde você não dependerá mais de ninguém a não ser Cristo Jesus. Como diz Atos 4:12, não há como ninguém se chegar a Deus se não for pela pessoa de Cristo Jesus. Não há outro intermediário, né? Não há quem possa fazer essa ponte, essa ligação entre nós e o reino dos céus, entre nós e a eternidade. Não, é Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer Ele, precisamos conhecer a pessoalidade dele, precisamos conhecer a divindade que Ele é, precisamos conhecer o quão poderoso é esse nosso Deus. Mas, tendo todo esse poder, ele só pode agir nas nossas vidas através do sentido pleno da humilhação. É quando você se humilha diante de Deus, reconhece que você não pode sozinho e que você precisa urgentemente que Deus faça alguma coisa na sua vida para que você venha então ter satisfação em viver. Não viver para o mundo, mas viver para o reino dos céus. Viver no reino de Deus. Essa deve ser a nossa grande motivação. A nossa grande motivação, ela representa qualidade em viver. E eu vou explicar essa qualidade. Por exemplo, primeiro passo. O homem, ele deve ser coluna, esteio.
ele deve ser a fortaleza, ele deve ser o campo de refúgio para a sua família, né? O homem tem que desempenhar esse papel. A mulher, ela deve ser a mantenedora, a cuidadora, a disjuntora do homem, seu marido. E seus filhos são a herança que Deus nos deixou. Então, começando pela família, nós temos que entender esse processo que tudo começa na família. Não tem como o homem exercer seu ministério diante de Deus se não for por intermédio da sua família. A sua família é o reduto aonde o reino dos céus se apresenta em todas as suas categorias. Ali haveremos de experimentar a paciência, a mansidão, o amor, a misericórdia, a graça de Deus. É na família, não existe outro lugar. Então, primeiramente, o maior ministério que o papel que o homem possa desempenhar no seu ministério é começando pela sua família. Nós temos esse papel. Deus nos deixou isso. Então não há como viver o reino dos céus sem primeiro vivê-lo em sua família. Vivendo em sua família, ele pode então, mais tarde, passar isso adiante para outras esferas, mas a primeira esfera é a sua família. Aí começaremos então o nosso grande desafio como representantes do reino dos céus. Agora começaremos o nosso grande desafio em representar a pessoalidade de Cristo através de nós, né? Expressando tudo aquilo que Jesus Cristo é. E de que forma? Primeiro passo, negando-se a nós mesmos, tomando essa cruz e indo após Cristo Jesus, né? Então agora nós temos que conhecer a pessoalidade de Cristo. Nós temos que conhecer os princípios ao qual Cristo ele falou, ele fez, né? Esses princípios que Cristo tão notoriamente mostrou à sociedade da sua época, falando do reino dos céus, o que ele representa, o que ele é de fato para todo aquele que vai após Cristo Jesus. E para isso, você precisa ter disposição mental, ou seja, você precisa ter disposição de espírito para ir buscar em Cristo a vida, ou seja, viver em novidade de Cristo, viver em novidade de vida é estar em Cristo e experimentar toda a sua graça. Como o apóstolo Paulo falou, buscai toda a plenitude do conhecimento de Deus. Deus precisa revelar a nós o seu grande projeto. Deus precisa revelar a nós a sua grande preparação em salvar o homem da condenação eterna. Nós precisamos sentir o gozo da salvação, a alegria da salvação. Se você não sentir isso, é impossível viver a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Não há como. Você pode até receber um milagre, uma cura, uma maravilha, mas isso não significa nada perante a eternidade. A eternidade é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que somente o Espírito de Deus é capaz de revelar ao coração do homem a sua grandiosidade. E após o Espírito de Deus revelar isso, o homem caminhará a passos largos em direção à santificação. O homem caminhará a passos largos no sentido de humilhação e entender que ele só pode ser de fato o representante do reino dos céus se Cristo Jesus vier morar em seu coração. Quando eu falo coração, é o sentido mais pleno da convicção amorosa, aquele sentido aonde o homem se desliga da matéria e passa a viver a espiritualidade. Ele vê além do que os seus olhos estão vendo. Ele pode sentir além da matéria. Ele pode se colocar no lugar do outro. Ele pode se encher de íntima compaixão e então realmente ter o sentido pleno da vida. E agora, ele não só mais vai viver para si, mas ele vai viver e vai se doar aos outros, começando primeiramente na sua família. Se o homem não for capaz de amar a sua família, não há como ele amar os outros.
Primeiro devemos amar aqueles que estão mais próximos. Aquele que está mais próximo são, primeiro, a nossa esposa, os nossos filhos e depois toda a nossa família. É assim que começa o papel do reino de Deus em nossas vidas. É assim que assumimos a nossa convicção de fé, de que tudo começa em nossa família através da palavra e do reino dos céus. Então, ficamos por aqui com esse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto, né? E nós vamos falar mais a respeito de como eu e você e a nossa família pode representar o reino dos céus aqui neste mundo com alegria, com inteligência, com capacidade, com santificação, né? E através dessa graça tão maravilhosa que está em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Se você não curtiu esse vídeo, curte aí, se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.